Atendi uma cliente com crise de pânico severa. Atendi outra cliente com terror noturno e outra com sentimento de inferioridade e segurança e tantas outras pessoas com sintomas de fundo emocional no qual eu pude proporcionar a todos mais qualidade de vida. Será que foi somente a técnica que eu usei? Claro que houve aliança terapêutica, mas a mudança de chave na melhora do meu trabalho foi quando eu pude aliar a minha prática terapêutica com os avanços das neurociências na compreensão de como as memórias e emoções são processadas e como usar isso no contexto terapêutico independente da técnica emocional que eu estivesse usando. A Flávia entrou em contato comigo por conta de crises de pânico e me disse: Rodrigo, quero dar de presente para minha filha uma mãe funcional. Não aguento mais essas crises de pânico. Então eu perguntei a ela: Flávia, o que é ser uma mãe funcional? Ela disse: é uma mãe que vai servir cachorro quente, vai servir brigadeiro, conversar com as pessoas tranquilamente, sem nenhuma ansiedade, segurar a filha no colo para soprar a vela. É isso que eu quero e é o que ela merece e farei de tudo o que estiver ao meu alcance para conseguir isso até o aniversário dela. A Flávia estava com crises de pânico recorrente e não identificava nenhum gatilho. Coisas rotineiras como um churrasco em família, conversar com a mãe da amiga da filha, tudo levava ela a ter crises de ansiedade e, para piorar, estava começando também a beber para tentar amenizar essas crises que elevavam ao pânico. Existem muitas técnicas terapêuticas para fazer o manejo do transtorno de pânico. Técnicas cognitivo-comportamentais baseadas em evidências, abordagens analíticas, técnicas no corpo, todas promovem alguma evolução, mas de nada adianta aplicar técnicas sem entender como o cérebro processa eventos traumáticos e como isso se reflete em comportamentos que restringem a sua qualidade de vida. Se você não entender como funciona a estrutura do cérebro ligando as emoções e memórias, você será apenas um aplicador de técnica, mais preocupado com roteiro ou protocolo do que saber se você está conseguindo mudar a carga emocional do evento traumático que ainda está atuando no dia a dia do seu paciente e se refletindo em sintomas, no caso dela, transtorno do pânico. Em sua sessão, reconsolidamos muitas emoções ligadas a eventos do passado e a Flávia teve uma melhora considerável. Ela também usou algumas técnicas da TCC. Porém, essas técnicas terapêuticas só tiveram efetividade após a mente poder processar gatilhos do passado. Mas nada disso teria tido uma boa evolução se na época eu não estivesse fazendo uma especialização em neurociências na Unifesp e estudando sobre memórias, emoções e principalmente reconsolidação das memórias emocionais. Você deve estar perguntando da Flávia. Deixa ela mesmo falar aqui para você. Rô, tudo bem? Ontem foi o aniversário e adivinha, deu tudo certo, Rô. Nossa, Rô, que loucura que é isso, eu fiquei tão feliz. Tava louca pra te contar. Eu tava tranquila. Eu tava ansiosa antes, sabe? Com medo de ter a fobia social e a ansiedade toda, né? Mas não tive. Graças a Deus, graças a você, tá? Brigadão, viu? E a gente vai se falando. Agora, a Patrícia entrou em contato comigo dizendo que sofria de terror noturno não tão recorrente, mas de tempos em tempos acordava em gritos, choro, sudorese, taquicardia, respiração ofegante, expressão de pânico, o que já estava lhe causando, além dos sintomas do terror noturno, transtornos e ansiedade antes de dormir. Ela me perguntou se eu já havia trabalhado com alguém com terror noturno e disse, sinceramente, que não. Mas expliquei para ela como as nossas memórias emocionais podem ser reprocessadas e ela compreendeu o fundamento da reconsolidação terapêutica da memória emocional. Decidimos juntos qual a melhor técnica de expressão emocional que poderia ser mais interessante para ajudá-la a promover essa reconsolidação. Mas eu quero que você também entenda um pouco mais sobre reconsolidação. Veja um trecho desse podcast que falei um pouco mais sobre isso. O que é reconsolidar uma memória emocional? É você poder mudar a qualidade, não da memória, o fato episódico, a memória episódica. Eu estou andando, agora escorreguei na banana e caí. Ah, então vou mudar a memória, agora eu passo pela banana e não caio? Não. A ideia é a gente observar esse evento de uma forma diferente.
não relembrando, e sim revivendo, que tem uma diferença entre relembrar e reviver, que a gente vai falar agora. Ao reviver, você traz a emoção original do evento. Uhum. E ali a gente vai tentar, através de N técnicas de expressão emocional, que eu não vou levantar uma bandeira exclusiva da hipnoterapia, apesar de eu achar que a hipnoterapia é um ótimo recurso para isso, sim, mas você pode usar outras técnicas para mudar a experiência emocional, para mudar a carga emocional dessa experiência, desse fato, deixando ela nula, branda ou até, quem sabe, positiva. E quando isso for reconsolidado, que você vai entender isso agora, e no dia seguinte, ou dali para frente, quando você lembra do evento, ele já não te traz mais aquela angústia. Parece que agora eu lembro do fato, mas dói menos. Eu lembro do fato e não dói. Nossa, este alívio que você tem emocional faz com que, então, aquele alarme que estava ativo, rodando na Deep Web, pare. E com isso você começa, então, a ter mais facilidade de conviver com a sua própria vida, de lidar com a sua vida. As outras terapias começam a funcionar, né? Agora veja o que a Patrícia falou em relação aos seus sintomas de terror noturno. Eu gosto muito da maneira como você fala, né? Muita verdade, assim. Eu já passei o podcast para um monte de gente ouvir. Vi que você falou da minha história, né? Eu fiquei, assim, lisonjeada de você usar como exemplo aí. Só teve um detalhe ali que você falhou. Você disse que eu melhorei. Na verdade, não, tá? Eu fui curada mesmo. Quando você contar a história, pode falar. Minha paciente foi curada do terror noturno, porque desde o dia que a gente teve aquela sessão, eu nunca mais tive terror noturno até a presente data. Então, quando você contar a história, pode falar, ó, a minha paciente foi curada com a hipnoterapia. E eu sou muito grata por isso, viu, Rodrigo? Muito grata mesmo, tá? E a gente vai se falando aí, tá? Sucesso pra você. Eu vi que você fez o curso de neurociência, muito bacana. Morro de vontade de fazer esse curso. Quem sabe um dia eu vou fazer. E muito bacana ter um profissional como você como referência, né? A Fernanda entrou em contato comigo com uma péssima autoestima, não se achando digna de nada. Alguns eventos em nossas vidas nos marcam profundamente, outros parecem confirmar essa percepção que criamos de nós mesmos. E com isso passamos então a interpretar nossa vida dentro desta realidade. Foi isso que a Fernanda fez, e ela estava ficando cada vez mais explosiva, rancorosa, ciumenta e possessiva. Comportamentos esses que são reflexos protetivos de tantas experiências que foram consolidando uma consciência pensada, acreditada e, portanto, vivida. Além de fazermos juntos uma avaliação sistêmica para tentar identificar onde ou quem reforçava essas percepções que ela desenvolveu de se sentir tão inferior, expliquei para ela também como a nossa mente funciona, como as emoções nos sensibilizam de forma tão profunda, e também expliquei os recentes avanços das neurociências ligadas às áreas das memórias emocionais. Nossa mente trabalha por associação emocional, e não importa se algum evento de alta carga emocional, um trauma, por exemplo, tem ocorrido quando você tinha apenas 10 anos. Você cria uma maneira de se proteger para que não passe por isso novamente, e se por acaso isso deu certo, esse novo comportamento evitou que você fosse novamente mais sequelado emocionalmente, então inconscientemente você adota esse tipo de comportamento, pois foi um bom aprendizado e isso se estende muitas vezes para a sua vida adulta, camuflado num verniz intelectualizado de justificativas até bem embasadas, mas que no fundo são comportamentos movidos pelas mesmas emoções que você sentiu no passado. Talvez medos, abandonos, rejeição, etc. Olha aqui um exemplo nesse podcast. Pegando esse gancho, olha só. A pessoa sofre um bullying, tá? Aí eu costumo dizer o seguinte: o teu sintoma hoje, o teu comportamento disfuncional hoje, na verdade, ele foi muito importante num determinado momento. Então, o seu sintoma é uma solução que hoje já não funciona mais. Olha só que interessante. Por quê? Quando você tinha 10 anos, você não tinha recursos cognitivos e intelectuais de se posicionar, de se defender, falar, chamar a professora. Você era uma criança. Aí o que você fez? Você passou por bullying, no dia seguinte você fala, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui. O que eu vou fazer? Vou ficar mais reservada.
vou ficar mais escondidinha, vou ficar mais na minha. Defesa. E esse cérebro emocional, como ele é atemporal, ele entendeu que funcionou. Você nunca mais passou por bullying. E ele começa a levar isso para um padrão comportamental. Então hoje você é uma pessoa mais adulta e você se diz reservada, não gosta de gente, não gosta de movimento, não gosta de festa, você acaba achando os seus parceiros mais nerds e você fala que essa é a sua personalidade, mas foi talvez totalmente moldada por uma experiência negativa. E ali, então ela está ainda, essa emoção ainda está ativa, gerando comportamentos desadaptativos. Então você se coloca, agora você assume que você é assim, mas de repente você não é assim. De repente você está sofrendo sobre isso, porque a emoção ela está sempre no aqui e agora, o trauma está sempre no aqui e agora, porque existe esse alarmezinho, né? Você entra no ambiente e fala, não, deixa eu ficar aqui no meu canto, uma festa, deixa eu pegar meu copo, ficar aqui no meu canto, e tá tudo bem, e não estou me sentindo bem, eu acho que eu nem vou na festa. Eu sou assim. Você não liga isso, o seu comportamento de hoje, com algo que aconteceu lá atrás, quando você tinha X anos. Como vocês viram no podcast, eu também expliquei para a Fernanda que nossa mente pode mudar a carga emocional ligada a esses eventos. Claro que ela precisaria estar disposta a se engajar na técnica para reviver ao invés de apenas relembrar os eventos, pois só assim o cérebro emocional poderia reconsolidar as emoções ligadas a tudo que ela passou, que foi transformado em verdades, onde ela não conseguia perceber de outra maneira e não adiantava processos terapêuticos analíticos, lógicos, conversacionais, pois racionalmente, mesmo fazendo sentido, ela não conseguia mudar. Eu gosto muito da frase de Leslie Greenberg, o criador da terapia focada na emoção, a TFE, que diz: só se muda emoção com emoção. Não se muda um estado emocional apenas de forma racionalizada, pois você deixa intocada as zonas dos sentimentos onde as origens realmente significativas das sequelas emocionais que poderiam passar por uma experiência emocionalmente corretiva. Mas qual é a diferença entre relembrar e reviver? Veja o que eu expliquei aqui na continuação deste podcast. Relembrar e reviver, vamos primeiro estabelecer isso, né? Vou pegar até um livro, O Corpo Guarda-Marcas, de Bessel van der Kolk. Sim, muito bom. A última vez que eu vi estava 365 semanas na lista dos mais vendidos pelo The New York Times, né? E aí, Bessel van der Kolk é a maior referência de trauma no mundo, e ele tem um exemplo lá de um estudo que fizeram, onde a pessoa em trauma, ela escreve o trauma dela, ela grava o trauma dela, né, falado, e depois é colocado um fone de ouvido, ela fecha os olhos e coloca um aparelho de ressonância magnética funcional para ver a atividade do cérebro em tempo real, para ver o que acontecia. Que áreas do cérebro iam ser ativadas. A princípio já se supunha que algumas áreas iam ser ativadas, hipocampo, as amígdalas cerebrais e tal. E para surpresa da comunidade científica, ativou o lobo occipital, que é o córtex visual, a área 19 de Brodmann, que fica exatamente aqui atrás. Né? E aí o pessoal ficou em êxtase, falando, mas a pessoa está de olho fechado, por que está ativando o córtex visual? E a pessoa estava ali falando, ouvindo o próprio trauma, e ela estava quase em terror, ela estava não lembrando, ela estava revivendo. E aí a gente entende que uma pessoa em trauma, o trauma não está orientado no tempo e espaço no passado. Esse trauma, essa emoção, ela está sempre no presente. Tem um outro livro da Oprah Winfrey que entrevista um neurocientista chamado... esqueci o nome dele, mas enfim. Na entrevista, ele conta um caso de um casal que estava andando em Nova York e de repente passa uma Harley Davidson com aquela barulho característico da Harley, exato, né? do escapamento lá, e o senhor se joga para debaixo do carro. E aí ele fala lá para o neurocientista, ele fala: doutor, ao mesmo tempo que eu estava em Nova York, alguma parte de mim estava de volta na Guerra da Coreia. Que coisa. Eu estava revivendo. De novo revivendo. Então tá. A diferença entre uma
Eu gosto muito de um termo do Leslie Greenberg, que é o pai da terapia focada na emoção, que ele fala assim: só se muda emoção com emoção. Não se muda emoção por processos apenas racionalizados, tipo, você tá triste? Fica feliz. A ideia é difícil, essa. Né? Porque então aí você vai partir para quê? Para terapias de expressão emocional que vão ativar questões de emoção e de reviver essas memórias. Entendi. Porque essas memórias, de alguma maneira, a emoção está lá, é extremamente agressiva, quase patológica, então a gente precisa fazer ajustes na qualidade dessa emoção. Precisa orientar para o cérebro racional e para o cérebro emocional, que é uma divisão teórica de Joseph Ledoux, o que está no passado, o que está no presente, por quê? Quando você está num ambiente de alta carga emocional, numa situação de alta carga emocional, a natureza do cérebro faz com que o córtex pré-frontal, que é o lado racional e tudo mais, ele baixa a sua atividade neste momento e prevaleça o cérebro emocional, que é a famosa luta-fuga. Quando você baixa a atividade do cérebro racional, e a atividade do cérebro racional serve para quê? Para orientar você no tempo e espaço, porque ele é temporal, e deixar os eventos em cada uma das suas caixinhas. Agora você está segura comigo, estamos num ambiente legal, as duas estão trabalhando junto e está tudo orientado, tempo, espaço e eventos, e memórias e emoções. Quando isso se desregula, essa emoção altamente angustiante também se perde nisso e fica atuando no seu dia a dia. É complexo, mas é curioso. Não, eu entendo, mas assim... Complexo não, acho que é até simples. Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Desculpa estar te mandando áudio, eu odeio áudio, mas eu fico ensaiando escrever e acabo não escrevendo. Falei, deixa eu mandar um áudio que dessa vez sai. Eu tô mandando esse áudio para te agradecer. Na sexta-feira que a gente conversou, eu saí um pouco achando que as coisas não tinham feito efeito, mas ao longo dessa semana a minha vibe mudou, tudo mudou, a minha imagem mudou, a minha percepção de mim mesma mudou, e eu tenho certeza que você é um dos grandes responsáveis por isso. Então você merece saber isso e merece meu agradecimento. Obrigada, um beijo, um bom final de semana. Acho fundamental poder mostrar para você, através desses depoimentos e histórias, como foi importante para mim e para minha técnica terapêutica ter aprendido sobre reconsolidação terapêutica da memória emocional. Com esse conhecimento pude fazer ajustes significativos na minha abordagem. Todas as técnicas que trabalham com emoção, conhecidas também como técnicas de expressão emocional, de alguma forma promovem a reconsolidação da memória emocional. No entanto, essas técnicas foram desenvolvidas antes dos avanços das neurociências relacionadas ao estudo das memórias e emoções. As explicações dessas técnicas, ou seus marcos teóricos, são mais analíticos, mas não menos importantes. A RTME, ou Reconsolidação Terapêutica de Memória, veio integrar este conhecimento científico junto à sua técnica para aferir, ajustar e melhorar a forma como você aplica a sua técnica emocional. Mesmo pequenos ajustes podem trazer resultados relevantes para o seu paciente. O melhor de tudo é que a RTME não é uma técnica, mas é uma estrutura baseada nas neurociências, presente nas mais eficazes técnicas de expressão emocional. Essa estrutura é integrativa, ou seja, pode ser adaptada à sua técnica ou abordagem, promovendo novos estados emocionais e, consequentemente, novas respostas comportamentais no seu cliente ou paciente. Você que é terapeuta precisa estar atualizado nestes conhecimentos que estão revolucionando a psicoterapia, e quero te convidar a fazer parte deste movimento através do curso RTME, Reconsolidação Terapêutica da Memória Emocional, Ressignificando Terapias.